Fala tropa, beleza? Então, como eu falei no vídeo anterior, eu basicamente montei meu computador quase todo no AliExpress. Então, eu gostaria de falar sobre um outro componente, um outro hardware que eu comprei, na verdade um kit de ventoinha. E pelo que eu vejo, muito brasileiro acaba comprando sem ter muita ideia se vale a pena ou não, apenas pela estética. Então, hoje eu queria trazer um review sobre isso. Eu fiz alguns testes para verificar se vale ou não a pena, para verificar a questão de temperatura, verificar a questão dos LEDs e o que eu poderia fazer eu fiz. Então, queria falar sobre as ventoinhas da Aigo, a DR12 Pro, que são muito compradas no AliExpress. Eu paguei num kit de 5 ventoinhas com controladora, aproximadamente R$ 200 com frete. E chegou muito rápido, isso eu não tenho do que reclamar. Chegou em 15 dias corridos, 11 dias úteis. Tem taxa de alfândega, o correio dessa vez não atrapalhou tanto. Então, vamos lá, vou mostrar um pouquinho para vocês de como ela está funcionando e depois eu mostro os testes que eu fiz. Então, tropa, como vocês podem ver, eu estou tentando deixar um setup todo branco com azul. Então, minha memória RAM com a placa-mãe já estão em LED azul, mas isso eu que configurei, elas são RGB também. Vocês não conseguem ver, mas tem um fã a mais, eu acho que não dá para ver nesse momento, na parte da frente. Então, são 2 na frente, 1 atrás e 2 na parte de cima. Estão com LED desligados. Com a controladora a gente consegue fazer tudo sem precisar do auxílio da placa-mãe. O azul já está configurado porque eu coloquei, mas como eu falei, ela é RGB. Então a gente tem o ciclo de cores, o Rainbow. Nós temos alguns modos que a Aigo coloca que eu sinceramente acho um pouco inúteis e não usuais. Por exemplo, aqui tem um modo noturno, que ele teoricamente simula estrelas piscando, só que só fica esse vermelho. E se eu não me engano, depois ele muda de cor, mas depois de um certo tempo, que demora um pouquinho. Tem um modo que aqui aparece como um raio, e ele dá essa pulsão, né? Ele pulsa as cores e depois vai alternando também. Não vou esperar para não ficar prolongando o vídeo. Tem um modo batimentos, e é um pouco menos intenso, né, do que o pulsão. É como se ele fosse uma câmera lenta dele, na verdade. E pelo controle eu só consigo colocar diretamente 3 cores, que é o vermelho, o verde e o azul. Vermelho, verde e azul escuro. Pelo próprio controle eu também consigo só alterar os modos. Quando eu altero os modos, eu consigo chegar em outras cores, por exemplo, do azul. Vou para amarelo, que eu vou para o ciano, que é essa cor que eu costumo deixar, como vocês veem, combina o setup inteiro. Um rosa, laranja, branco e por aí vai. Começam os efeitos diferentes, né? Em ciclos, em cores. Tem bastante efeito, para falar a verdade. E eu consigo também alterar a velocidade deles. Mais lento. Aí depois ele vai ficando cada vez mais lento até voltar para o modo mais rápido como é de início. Fora isso, a única coisa que eu consigo fazer pelo controle é ligar e desligar o LED. Como vocês podem ver, as ventoinhas continuam rodando. Eu consigo sincronizar com a placa-mãe, só que aí para isso eu preciso conectar direto na placa-mãe, que no meu caso não tá. E eu também consigo mudar a velocidade de rotação das fãs, das ventoinhas. Só que eu não consigo determinar que velocidade eu quero. Quando a gente liga o computador, inicialmente ela fica desligada. A gente aperta o play no controle e elas ligam no primeiro estágio, que é esse que está rodando agora. E quando eu aperto o fan speed, que é para alterar a velocidade da rotação, eu só consigo deixá-la mais rápida. Não sei se vocês conseguem perceber aí. Só que até em questão de ruído, em questão de barulho, agora fica bem nítido que elas estão ali, estão em 100% do trabalho. Costumo deixar na velocidade 1, como eu voltei agora. E como eu falei, eu gosto mais de uma cor sólida, então para mim é meio indiferente o RGB. Então, uma coisa que faltou mostrar, falei bastante agora, foi o controle. O controle é bem simples, ele não vem com bateria, você tem que dar um jeito de achar a bateria certa, porque senão a alfândega para ele, você vai ser taxado. Isso se o produto não retornar para o vendedor. Não sei o que realmente acontece. Mas basicamente o controle é esse aqui. Como vocês podem ver, é bem simples. O botão liga e desliga. Aí aqui a gente consegue alterar o modo das cores, passar e voltar. Aqui nós temos a velocidade dos fãs, então é como eu falei, inicialmente ele está desligado, depois ele tem a velocidade 1, a velocidade 2 e fica só nisso, ele não altera, você não tem como controlar isso. E os modos,
Como eu falei, o modo Rainbow, o modo de batimento, as cores primárias que a gente consegue colocar. Então, é um controle bem simples, não tem muito o que dizer sobre ele, é bem comum. Agora eu gostaria de trazer um pouco dos testes que eu fiz para vocês, para a gente ver se realmente vale a pena. E é um produto que realmente supre as nossas necessidades como compradores, como gamers ou qualquer outra coisa. Eu fiz testes com a tampa do gabinete aberta, uma tampa de vidro, então eu tirei, na verdade eu só abri. Eu fiz testes com ela aberta, com ela fechada, eu fiz testes com a fan desligada, com elas na velocidade 1 e na velocidade 2, que é a máxima rotação delas. Além disso, durante todo o processo eu fiz um teste de estresse tanto no processador quanto na placa de vídeo para a gente jogar a situação mais extrema possível. A gente ver se realmente consegue dar alguma diferença, nem que seja de 1 grau. Então vamos lá, vou mostrar um pouquinho na tela para vocês darem uma olhada no que rolou nesse teste e se realmente vale a pena ou não. Bom, tropa, como vocês podem ver aí na tela, eu fiz 3 testes ao todo. E, como eu falei, eu vou comentando e vou deixando passar aí na tela ou alguma coisa do tipo. Então, tropa, como eu disse, agora eu vou mostrar os testes que eu fiz para vocês. No total são 6 testes. Eu fiz com o cooler desligado, com a velocidade normal e com a velocidade máxima que ele oferece e com o vidro lateral aberto e fechado. Primeiro, que é o que eu estou mostrando agora, como vocês vão ver aí pela tela, não sei se eu vou deixar a imagem ou algum vídeo da tela, mas tá aí. Foi com as ventoinhas desligadas, com estresse em tudo, no CPU, na GPU, levando a 100% o tempo todo. E assim, não foi uma experiência muito bacana de se fazer. E a temperatura máxima do CPU, eu coloquei um clock em over de 4.2 a 1.25 volts e chegou a 91 graus. Isso é bem alto, principalmente quando a gente pensa num processador intermediário. A GPU, como vocês podem ver aí também, chegou a 76 graus. Isso ali no centro. Na parte mais quente, ela chegou a 87 graus. Trazendo, o sistema inteiro estava a ponto de desligar, justamente para não superaquecer além do limite. Agora a gente vai para o segundo teste. Então, no segundo teste eu fiz com a ventoinha desligada ainda, só que com a lateral do vidro aberta. E nisso a gente já nota uma pequena diferença, não é nada gritante. A gente nota que em relação ao CPU a gente diminuiu 2 graus. Não é tanto, mas a gente já saiu de um estado totalmente crítico, que é acima dos 90. E em relação à GPU, nós tivemos uma queda aí de mais ou menos 5 graus. Aí já é uma queda realmente mais considerável quando a gente pensa em hardware, quando a gente pensa em um componente eletrônico. Porque 76 graus para uma GPU, eu pelo menos considero uma temperatura alta. Então a gente vê que apenas o vidro aberto já dá uma diferença significativa. Agora a gente testa com o cooler na velocidade padrão, isso é na velocidade 1. Na velocidade 1, com o vidro fechado, nós temos aí 92 graus de máxima, então nós não tivemos diferença real entre ele desligado ou ele ligado. Na verdade, teve um máximo aí de 1 grau a mais, só que isso a gente pode colocar até como margem de erro, porque 1 grau a mais, 1 grau a menos, pode ser só o momento que eu bati o print da tela. Em relação à GPU, a placa de vídeo, nós também tivemos uma diferença de 1 grau em relação às ventoinhas desligadas com o vidro fechado. Então, a princípio, nós não tivemos ganho nenhum em ligar a ventoinha, nós apenas estamos gastando mais energia, o que realmente não é uma opção viável. Já no caso, nós temos o vidro aberto com as ventoinhas ligadas no primeiro estágio, isso é na velocidade padrão, nós temos uma temperatura média do processador de 86 graus. Aí, novamente, nós temos uma redução de 5 graus, mais ou menos, e de 68 graus na placa de vídeo. Aí já fica um pouco mais considerável. E a máxima, se eu não me engano, no primeiro teste chegou a 76. E nós temos 8 graus de diferença. Isso num jogo ou num uso constante por um tempo maior já fica uma situação mais considerável. Até que nós percebemos que elas desligadas ou elas ligadas no primeiro estágio, se é na velocidade padrão que elas ficam, nós não temos diferença significativa. Então até aí é dinheiro jogado fora. Para finalizar o teste, eu gostaria de mostrar elas com a velocidade no máximo. Como vocês podem ver, aqui eu já estava usando elas com a velocidade no máximo que elas oferecem, sua rotação máxima que elas entregam. Não tivemos diferença real ainda. Em relação ao processador, a CPU,
continuou na casa dos 91 graus. Durante todo o teste, o pico máximo foi 94, que é muito alto, se não me engano, 1 grau a mais que isso, ele já desligava. A GPU, na verdade, nós tivemos uma pequena diferença, já que o vidro estava fechado, voltou para a casa dos 71 graus. Então nós diminuímos 5 graus em relação a 100% de uso da GPU com 100% da rotação. E quando nós abrimos o vidro, com elas em uso no máximo, no talo do que elas oferecem, aí nós temos uma diferença de aproximadamente 10 graus na CPU, cai para 84, já é um valor mais razoável considerando o teste de estresse. Na GPU, na placa de vídeo, nós temos 67 graus. Novamente, nós temos uma queda aí de aproximadamente 10 graus. O que nós podemos dizer sobre isso? No ato da compra, nós vemos que realmente elas têm um CFM menor do que algumas ventoinhas que nós achamos aí no mercado. Elas chegam, se não me engano, a 36, 38 de CFM. E abaixo, por exemplo, não serviria para um water cooler. Não temos informações sobre a pressão estática do ar. Pelo visto, é muito baixa. Nós percebemos que, independente do teste, seja com a velocidade máxima ou com ela desligada, com o vidro aberto ou fechado, nós não temos tanta diferença. A única real diferença, que podemos colocar assim, é com o vidro aberto, que a gente às vezes ganha 5, 8, 10 graus de diferença, mas não uso real. Nós não costumamos deixar um vidro, uma lateral aberta, porque entra poeira, aquela sujeira, depois para limpar é horrível. Do meu ponto de vista, não vale a pena. Esteticamente elas são bonitas. No uso cotidiano, num jogo que não puxa tanto quanto um teste de estresse, não puxa talvez tanto quanto uma renderização de um vídeo em Full HD, 2K ou 4K, é até razoável utilizá-las. Elas conseguem diminuir cerca de 2, 3 graus, mas ainda assim não é nada muito exorbitante. Então, pagar R$200 por um kit de 5 ventoinhas mais uma controladora é um preço muito bom em relação ao que a gente tem no mercado hoje, mas ainda assim, tirando o apreço estético, tirando apenas isso mesmo, o RGB, né, para deixar um pouquinho mais bonitinho o nosso setup, não vale a pena, porque ela, em questão de eficiência, ela não auxilia muito. Isso é jogar dinheiro fora. Infelizmente, eu acabei comprando, não tinha percebido isso, eu não sabia, na verdade, disso, mas espero que você que esteja vendo esse vídeo pense em comprar, pense melhor, e pelo menos essa é a minha opinião. Eu não compraria de novo, ou juntaria um pouquinho mais de grana, compraria talvez 3, uma Cooler Master da vida, uma Corsair, e assim que possível compraria outras, mas não acho que vale a pena no momento. Então é isso, tropa. Espero que tenham gostado do vídeo. Se ajudou vocês de alguma forma, ou se só serviu de entretenimento, deixa um like aí, compartilha com quem possa ver, com quem esteja interessado, e segue o canal. Vai que você acaba gostando dos próximos vídeos. É isso, fiquem com Deus. Até mais.